Oi, gente, meu nome é Marisa, eu sou aluna de Medicina da FAGOC e monitora da disciplina de Fisiologia. Essa é a primeira videoaula de Fisiologia Cardíaca que tem como tema o ciclo cardíaco, com ênfase no diagrama de Wiggers. Primeiramente, é importante a gente destacar alguns conceitos básicos de anatomia. O coração ele possui 4 câmaras, que são 2 átrios e 2 ventrículos, e também que o miocárdio atrial contrai em momento diferente do miocárdio ventricular. Então, relembrando, qual que é o caminho do sangue no coração? O sangue venoso ele chega ao átrio direito pelas veias cavas superior e inferior. Nesse momento, para receber o sangue, o miocárdio atrial já se encontra relaxado, em um movimento que a gente chama de diástole atrial. Quando a pressão atrial supera a pressão ventricular, 80% do sangue é ejetado para o ventrículo direito, porque ele tende a passar do local de maior pressão para o de menor pressão. Os 20% restantes são ejetados após a contração atrial, também conhecida como sístole atrial. E aí funciona do mesmo jeito. Para receber esse sangue, o ventrículo relaxou, que é a diástole ventricular. Agora, o miocárdio ventricular vai se contrair, ou seja, sofrer sístole, para expulsar o sangue em direção ao pulmão através das artérias pulmonares. Bom, aí acontece a troca gasosa no pulmão. Depois, o sangue arterial ele retorna ao coração pelas veias pulmonares. Todo o processo sistólico e diastólico acontece agora de forma semelhante ao lado esquerdo do coração. Ou seja, o sangue oxigenado passa do átrio para o ventrículo, por diferença de pressão, e posteriormente do ventrículo para a artéria aorta para ser distribuído por todo o corpo. Entendido isso, a gente pode prosseguir. Bom, o que acontece com o lado direito do coração é muito parecido com o esquerdo. Existem algumas diferenças, principalmente na intensidade da pressão, mas os eventos mecânicos são os mesmos. Nosso objetivo principal é entender o que vai acontecer na grande circulação. Então, por isso, a gente vai focar no lado esquerdo do coração, mais especificamente no ventrículo, que é o que está representado aqui no diagrama de Wiggers. Nesse diagrama, existem vários traçados. Mais abaixo, nós temos representado o fonocardiograma, que são os registros das ondas sonoras que ocorrem no coração durante todo o ciclo cardíaco. Em uma ausculta cardíaca, quando a gente coloca o esteto no mediastino, é possível ouvir alguns sons, que é o que nós chamamos de bulhas. Nós temos 2 bulhas principais, a B1 e a B2. A B1, que é o TUM, corresponde ao fechamento das válvulas atrioventriculares, a mitral e a tricúspide. Já a B2, que é o TA, corresponde ao fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. É possível que haja alguns desdobramentos de B1 e B2, mas isso é só uma curiosidade porque não é o foco da aula. Agora no eletrocardiograma. De forma simplificada, nós temos a onda P, que corresponde à despolarização dos átrios. Temos também o complexo QRS, que é a despolarização dos ventrículos, e a onda T, que corresponde à repolarização dos ventrículos. Os outros traçados correspondem ao volume ventricular, à pressão ventricular, a pressão atrial, que é essa linha tracejada, e a pressão na aorta. Nós observamos que, desse ponto até aqui, acontece a sístole, e que a sístole é subdividida em contração isovolumétrica e fase de ejeção. E desse ponto até este, nós temos a diástole, que é subdividida em relaxamento isovolumétrico, afluxo rápido, diástase e sístole atrial. Vamos começar a partir desse ponto, que é o início da sístole ventricular. Nesse momento, o ventrículo já está cheio de sangue, porque já chegou o fim da diástole ventricular. Então, o ventrículo ele já se encontra com o volume diastólico final.
Nesse momento, ocorre a despolarização ventricular, seguida do início da contração ventricular. Dessa forma, a pressão do ventrículo supera a pressão atrial, ocorrendo o fechamento da válvula atrioventricular, que corresponde à primeira bulha cardíaca, que é o TUM. Aí começa, então, a fase de contração isovolumétrica, em que há um aumento abrupto da pressão ventricular, sem alteração do volume do mesmo, até que ele consegue vencer a pressão na artéria aorta, que é aproximadamente cerca de 80 milímetros de mercúrio. A válvula aórtica se abre e então começa a fase de ejeção. Então, repetindo, essa fase começa porque a pressão ventricular foi maior que a pressão na aorta. O sangue ele vai de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. A fase de ejeção é dividida em rápida e lenta. Na rápida, que é a fase inicial, a gente pode perceber um rápido esvaziamento do volume ventricular. Essa ejeção provoca um aumento de pressão arterial, chegando em situações normais a um valor de 120 milímetros de mercúrio. Na ejeção lenta, a gente percebe que a pressão ventricular é menor que a aórtica. Então, como que o sangue consegue ser ejetado? É tudo uma questão de energia cinética. Aqui, simplesmente, o sangue segue o fluxo. Nessa fase, a gente pode observar que o ventrículo começa a se repolarizar, promovendo o relaxamento ventricular. Aqui, a pressão aórtica é maior que no ventrículo, certo? Então, o que que o sangue tende a fazer? Ele volta da aorta para o ventrículo, fechando então a válvula aórtica, que é o que corresponde à segunda bulha cardíaca, que é o TA. É importante lembrar que quando o sangue tenta voltar para o ventrículo, há um aumento de pressão na parede da artéria aorta, gerando uma elevação no traçado da pressão da aorta. Isso é denominado de incisura dicrótica. Agora começa a fase de diástole, que é subdividida em relaxamento isovolumétrico e nas fases de enchimento. No relaxamento isovolumétrico, o que acontece? A pressão do ventrículo cai abruptamente, mas é importante perceber que nesse momento a pressão no átrio está aumentando, porque o sangue está constantemente retornando aos átrios pelas respectivas veias. Enquanto a pressão ventricular for maior que a pressão atrial, o volume ventricular não se altera, que é a principal característica do relaxamento isovolumétrico. E quando a pressão atrial supera a pressão ventricular, o que acontece? A abertura da válvula atrioventricular e aí o sangue passa do átrio para o ventrículo de forma passiva, que é apenas por diferença de pressão. Há um aumento do volume ventricular correspondente ao enchimento, que é subdividido em 3 fases. O afluxo rápido, o fluxo é intenso, porque a pressão no átrio é bem maior que a pressão no ventrículo. Na fase de diástase, essa diferença de pressão do átrio e do ventrículo já não é tão alta, porque uma parte do conteúdo do sangue já foi ejetado do átrio para o ventrículo. Então, essa fase é considerada um enchimento lento. Depois, a pressão do átrio volta a subir. Mas por que isso acontece, já que o sangue está saindo do átrio para o ventrículo? Vamos observar que nesse momento está ocorrendo a despolarização atrial, seguida pela sístole atrial. Em repouso, a fase de afluxo rápido colabora com 70% do volume diastólico final, a de diástase com 10% e a de sístole atrial com 20%. Então, a partir daqui, se inicia um novo ciclo. Esse foi um breve resumo do ciclo cardíaco. Essa foi uma iniciativa para auxiliar nos estudos de fisiologia. Então, bons estudos!